Bom dia, galera, tudo beleza? Meu nome é Carlos, eu sou aluno do sétimo semestre de Teologia da UBRA e estou aqui com meu colega Samuel, estudante da UBRA também do curso de Teologia, para nós falarmos sobre o marxismo e sua influência na religião. E para começar, logo a primeira pergunta, o que é o marxismo? O marxismo é uma ideia que começou com Marx, Sim. só que hoje a gente vê que ela é mais uma ideia de Gramsci, Antônio Sim. Gramsci, do que Aham. propriamente Marx. O Marx ele começou com a ideia de luta de classes, só que Aham. uma luta física, uma luta armada, tipo derrubar os poderosos que tinham os meios de produção na luta Aham. armada. Só que hoje, quando a gente fala em marxismo, marxismo cultural, a gente vê que é mais uma ideia que Aham. está dentro das escolas e das universidades. É tipo, a ideia é te tornar marxista sem nem mesmo tu saber que tu é um marxista. Tu nem, às vezes nem Ah, conhece o termo. sim. Nunca ouvi, às vezes, falar em marxismo. Mas, às vezes, tu é marxista. Por quê? Porque algum professor na tua escola te falou, te propôs as ideias e todo o conjunto que forma o marxismo sem nem mesmo saber. Ah, sim. De onde surge essa ideia, ou melhor, o que é a esquerda hegeliana? Essa questão da esquerda hegeliana é bem interessante, porque entre os seguidores de Hegel, eles se dividiram em dois. Uhum. Claro, quando a gente fala em esquerda e direita na questão política, tem aquela questão do parlamento, de quem era mais conservador, ou quem tinha uma visão mais progressista, aquela questão toda do parlamento. Porém, na questão filosófica de Hegel, tem essa Sim. divisão também de esquerda e direita. A direita hegeliana foram os seguidores de Hegel que mantiveram no seu sistema filosófico Deus. Né? Sim. Já a esquerda hegeliana, eles tiraram totalmente Deus, eles ficaram simplesmente materialistas. Né? A Hum, questão do Marx, o Feuerbach. sim. Então, o Hegel, ele foi, ele usou bastante as ideias de Feuerbach e até alguns falam que ele era ateu, né? Uhum. Porque ele falava contra o cristianismo, as religiões. Só que tem um livro que eu vou deixar na descrição do vídeo que fala que é uma pergunta se Marx ele era realmente ateu ou se ele era satanista. Uhum. Então, e esse autor ele traz vários documentos. Ele, inclusive, esse autor ele era marxista. Ele viveu na Cortina de Ferro e ele pesquisou muito sobre Marx. Ele era Sim. marxista e só que ele se converteu. Sim. E aí ele começou a ver que, né, que era tudo muito estranho. E aí ele começou a ver nas práticas do Marx algumas coisas que eram mais práticas satanistas do que ateístas. Tipo, ele viu que Marx ele praticava alguns rituais judaicos, porque o Marx ele era de família judaica. Uhum. Ele praticava alguns ritos judaicos, só que deturpados, diferentes. E essa sempre foi Sim. uma prática do satanismo, pegar as práticas religiosas do cristianismo, do judaísmo e deturpar elas. Sim. Então ele começou a ver muitas coisas que é interessante e a gente vê assim que realmente ele responde a pergunta, né, que provavelmente Marx era mesmo satanista. Ele até tem um poema que fala sobre que invertido é Emanuel. Então o satanismo tem essa questão de inverter as coisas. Aí da Eulanem, né? Uhum. Aí tem várias, conforme cada língua dá uma palavra diferente, né? Mas basicamente é um nome Emanuel invertido. Que aí ele fala lá que sobre entregar os poderes. É bem interessante, seria interessante todo cristão que busca pesquisar sobre esse assunto ler esse livro. Uhum. Que era Marcos satanista, eu vou deixar o livro
na descrição do Beleza. vídeo. Visto isso, quais são os resultados do marxismo na questão social e econômica? Na prática social, é mais ou menos o que a gente tem visto hoje. Que nem nas eleições passadas, agora isso foi bem visível, e os governos anteriores que tiveram agora, eles eram bem marxistas. Por quê? Porque eles colocavam uma classe contra outra, rico contra pobre, que aí fazia aquela dialética para eles se destruírem e formarem outro sistema, e branco contra negro, mulher contra homem, essa divisão. Tudo que tem uma divisão, o sistema social marxista é brigar entre si para, de uma maneira ou outra, aquilo se unificar, para tirar as diferenças que existem através da luta dessas diferentes classes. Né? Lembrando que quando a gente se fala em marxismo, é uma mistura de ideias que vem desde Marx. Também tem a escola de Frankfurt, que é bem importante, que fala sobre as ideias de Marx, que eles modificaram muita coisa do sistema de Marx. E tem também o Gramsci e outros vários pensadores. Só que a gente usa simplesmente o termo marxismo para ficar mais claro, para não ficar citando muitas coisas. Mas basicamente é todo o sistema de ideias baseado no pensamento de Marx. E todos esses caras que nós citamos, de Gramsci, a escola de Frankfurt e outros pensadores, daí da escola de Frankfurt tem o Horkheimer, o Adorno, vários pensadores, todos eles eram seguidores de Marx, né? Já na economia, o cara vê que é um desastre, né? Não tem nada de positivo. Se tem um livro A Pobreza das Nações, do Wayne Grudem, que ele coloca um mapa que fala que ele traz que todos os países de segmento marxista de esquerda, que são contrários ao sistema de livre mercado, eles são os países mais pobres que existem no mundo. Todo o país pobre, ele é marxista. Não existe exceção. Hoje os países ricos, por exemplo, os tigres asiáticos que estão virando potência hoje em dia, eles estão adotando o sistema de livre mercado e estão abandonando ideias marxistas. Todos os países hoje, eles são reflexos da Guerra Fria. Todos. Então, ou eles pegaram e adotaram um sistema mais de livre mercado, ou eles adotaram um sistema soviético, que é um sistema marxista de um Estado grande, um Estado poderoso, e eles são pobres. Claro que os governos desses países são ricos, somente a população que é pobre, né? Porque eles vêm com a ideia de que taxar os ricos e para fazer uma divisão igualitária. Só que isso não acontece. Quando eles taxam os mais ricos, os empresários saem do país, param de investir no país e essa população vai cada vez mais à pobreza. Então, os países todos, ou eles seguiram os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, né, o sistema de livre mercado, ou eles seguiram os soviéticos, ou a China. Então, isso é que faz a divisão no mundo entre pobres e ricos. Ou tu segue um sistema de livre mercado, ou tu segue um sistema marxista que sempre leva os países à pobreza, ao colapso. Nós temos um exemplo aqui do nosso país vizinho, a Venezuela, Cuba. Né? Desastre total na economia e na sociedade. Só gera luta, que é o sistema que Marx pregava, luta de classe. E luta não gera construção, mas sim destruição. Basta lembrar da Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Exatamente, perfeito. A Alemanha Oriental, o pessoal queria fugir de lá.
né? Tanto que tiveram que construir um muro. Ninguém queria ir da Alemanha ocidental para oriental. Ninguém queria, né? Então, esse é um exemplo perfeito da divisão entre o capitalismo e o socialismo, entre o livre mercado, né? Que o termo capitalista, o capitalismo, ele foi deturpado para muitas vezes a gente vê capitalismo e as pessoas já trazem em sua mente o sistema metacapitalista que aconteceu realmente nos Estados Unidos, onde alguns empresários eles monopolizaram todo o sistema econômico e que eles eram mais poderosos até que o próprio governo. Isso era meia dúzia de empresários. Então, muitas vezes, quando se fala em capitalismo, eles já pensam já naquele capitalismo que comanda tudo, aquela briga, aquele sistema opressor. Mas não, quando a gente fala em capitalismo, é o sistema de livre mercado, de o governo não interferir na economia, porque sempre quando o governo se intromete, não sai boa coisa. O governo é o problema, não é a solução, como disse o Reagan. Bom, partindo desse ponto dos resultados, então quais são as influências do marxismo no cristianismo? Essas principais influências nós temos duas. A primeira delas é a teologia da libertação, que é uma linha católica. Essa teologia ela se criou na América Latina, que ela prega simplesmente a libertação do sistema opressor. O sistema opressor são as pessoas ricas, o governo opressor de direita dos Estados Unidos. Eles pegam toda a teologia bíblica que fala sobre pecado e traz para... Não, a libertação é aqui, é do governo, é dos empresários. E quando a gente fala em escatologia bíblica, por exemplo, que a gente vê na salvação para o futuro, eles trazem isso também para o âmbito terreno e falam, não, a salvação é aqui, vai se dar com um sistema justo, que nós veremos aqui. Simplesmente eles pegam toda a teologia e usam como chave hermenêutica o marxismo para interpretar a Bíblia. Nós temos outro grupo também que é das igrejas protestantes, que é a teologia da missão integral. Só que é importante salientar que na teologia da missão integral existem dois grupos. Existe o grupo que não é político. Por exemplo, nós temos um grupo cristão que faz parte da teologia da missão integral, é a missão Portas Abertas, que é um grupo que simplesmente faz missão, eles evangelizam integralmente. A vida deles, o trabalho deles, de maneira integral, é pregar o evangelho em todo mundo. Inclusive, o irmão André, que é o fundador do Portas Abertas, ele era o contrabandista de Deus, ele levava Bíblias, né, para os países comunistas que não deixavam pregar o evangelho. Então ele fazia isso de maneira integral, ele dedicava toda a vida dele. Então eles fazem parte da missão integral. Só que tem sim uma ala da teologia da missão integral que sim é de esquerda. Eles falam abertamente, tem uns pastores que... Tem um vídeo de um pastor que foi lá na frente do presídio em Curitiba prestar homenagem, apoiar o Lula, sabe? Então é bem interessante fazer essa divisão. Na teologia da libertação, eu não vi ainda nenhum grupo que seja separado da política, das ideias marxistas, mas na teologia da missão integral há sim essa divisão. Então, vamos para a pergunta que não quer calar. É possível ser cristão e marxista? Tem como juntar essas duas coisas? Olha, essa pergunta... A pergunta do milhão. Olha, o que eu posso dizer? Eu acredito, e com base
escriturística que se eu for um cristão e marxista, eu não vou perder a minha salvação, né? Porque a salvação ela não depende das obras, e sim depende da fé em Cristo, né? De estar na fé, de acreditar na salvação por meio de Cristo. A minha ignorância não é levada em consideração. Sim. Embora eu ache que um cristão ser marxista é totalmente incoerente. Sim. Né? Então, é possível ser cristão e marxista? Eu diria melhor assim, ó, é possível ser salvo sendo marxista? Sim, acredito que sim. Agora, é coerente eu ser cristão e marxista? Absolutamente não. Isso não há dúvidas que é impossível tu ser cristão e marxista. Nem, por exemplo, Marx, ele falava na destruição do cristianismo. Ele não gostava, ele era satanista, ele queria destruir o cristianismo. Então, se tu é um cristão e tu é adepto do marxismo, e se tu apoia partidos de esquerda que apoiam a visão marxista, que querem destruir o cristianismo, toda a base, tipo, que querem destruir a civilização ocidental, né, que nós temos os 3 pilares, que é a filosofia, o cristianismo e o direito romano, eles querem destruir isso. Isso é só tu olhar os projetos dos partidos de esquerda. Eles lutam contra essas 3 coisas, sabe? E se tu é um cristão e tu apoia toda essa visão, tu tá dando um tiro no pé. Sim. Né? Embora realmente tu vai ser salvo, porque a salvação não depende disso, mas tu vai estar sendo totalmente incoerente. Isso não resta dúvidas, não há dúvidas. Né? Começando lá pela esquerda hegeliana, que tirava Deus do seu sistema filosófico. Né? Então, esquerda hegeliana, esquerda partidária, tudo vai se ligando, que tu chega num ponto assim que não dá para ligar com o cristianismo. Então, galera, sobre esse tema é isso. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar nos comentários. Ou também, se quiser conversar mais sobre isso, nós vamos deixar na descrição do vídeo o e-mail do nosso canal e você pode entrar em contato conosco. A gente vai responder e, quem sabe, aí já bolar um próximo vídeo com o mesmo tema ou, a partir da sua pergunta, um outro vídeo. É isso, galera. Um abraço e até o próximo.